Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da IOSP Maxion para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2020. Presentes na teleconferência hoje e disponíveis para a sessão de perguntas e respostas estão o Sr. Marcos Oliveira, diretor-presidente, o Sr. Elcio Ito, diretor financeiro e de Relações com Investidores, e Luiz Abreu, diretor de Relações com Investidores, M&A e Planejamento Estratégico. Informamos a todos os participantes que esta teleconferência está sendo transmitida pela internet através do site www.iosp.com.br e que a apresentação está disponível para download na seção de Relações com Investidores. Informamos também que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Caso necessitem de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicitem a ajuda de um operador digitando *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da IOSP Maxion, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Marcos Oliveira, presidente da IOSP Maxion. Sr. Marcos, por favor, pode prosseguir. Bom dia e bem-vindos à teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2020 da IOSP Maxion. Eu seguirei os slides contidos na apresentação disponibilizada em nosso website. Apesar de ainda vivermos um período complexo e depois de um segundo trimestre com baixa visibilidade na demanda automotiva, durante as últimas semanas temos observado uma consistência maior no planejamento de nossos clientes e com volumes de produção crescentes, em linha com as perspectivas dos principais provedores de informações do setor automotivo. Desde o início do enfrentamento da pandemia, a segurança e saúde de nossos colaboradores tem sido nossa prioridade. E, além de adotar os protocolos estabelecidos de acordo com as orientações dos órgãos competentes de cada localidade em que a companhia atua, implementamos medidas adicionais alinhadas às características de nossos negócios. Medidas essas que continuam sendo utilizadas e melhoradas de acordo com o aprendizado dentro de nossas atividades e melhores práticas no mercado. Além de atuar nos aspectos de saúde, nossa dedicação à gestão financeira com foco em liquidez e adequação de nossas unidades industriais para acelerar as atividades de forma flexível e eficiente tem se mostrado efetiva e observamos isso na evolução contínua dos resultados operacionais mês a mês. No slide 1, mostramos somente alguns exemplos das ações e comunicação interna relativa à pandemia e que reforçam a priorização sobre a saúde e segurança de nossos colaboradores, sempre buscando seguir os protocolos estabelecidos pelos órgãos competentes de cada localidade. Em função da grande mudança nos níveis de demanda automotiva durante o trimestre, no slide 2, mostramos a variação mensal da produção de veículos leves nos principais mercados onde atuamos. E é interessante observar realmente a diferença entre a queda na produção automotiva durante o mês de abril e a evolução rápida que observamos até o mês de junho. Quando nós olhamos os gráficos e vemos os principais mercados onde atuamos, Brasil, América do Norte e Europa, caíram quase
mais de 95% na produção durante o mês de abril. Evoluíram ao longo do mês de maio e no mês de junho, essa queda na produção contra o mesmo período do ano anterior já tinha sido da ordem de 58% no Brasil e menos de 25% na América do Norte e em torno de 30% na Europa. A queda média de mais de 60% no segundo trimestre no mercado mundial foi claramente observada no Brasil, com uma queda de 82% na produção durante todo o trimestre, 71% na América do Norte e 67% na Europa. Certamente um trimestre sem precedentes na produção automotiva mundial. Da mesma forma, no slide número 3, nós observamos os sinais de recuperação no segundo semestre, conforme a previsão dos provedores de informações sobre o setor automotivo, nesse caso o IHS. A previsão da variação da produção de veículos leves nos terceiro e quarto trimestre podem ser vistas nesse slide número 3, onde observamos que depois de cair um nível de 82% no segundo trimestre, no caso do Brasil, a perspectiva é que a queda na produção no terceiro trimestre contra o mesmo período do ano anterior deve ser da ordem de 25% e uma queda muito menor nos mercados da América do Norte e na Europa, com queda de 2,4% e 7,6% contra o terceiro trimestre do ano anterior. Já no quarto trimestre, podemos observar que a produção começa a se aproximar muito dos níveis de produção do quarto trimestre do ano de 2019. Essa tendência de recuperação para os próximos trimestres tem sido observada não só pela previsão do IHS e de outros provedores de informação, mas também nas conversas com os nossos clientes e nas tendências dos releases de produção de curto prazo. Devido à nossa diversificação geográfica, os volumes para a IOSP tendem a acompanhar a retomada dos diferentes mercados onde nós atuamos. No slide número 4, podemos ver os impactos do Covid-19 no segundo trimestre desse ano e as ações implementadas pela companhia. Obviamente, esse é um resumo das principais ações que a companhia tem tomado para adequar as suas operações a essas novas condições de mercado, não só de curto prazo, mas projetada para o médio prazo também. Podemos observar uma redução na receita operacional líquida da companhia de 56% no segundo trimestre de 2020 e de 34% no primeiro semestre de 2020. Endividamento líquido de 3.636 milhões no segundo trimestre, levando a nossa alavancagem financeira, medida sobre o endividamento líquido sobre o EBITDA ajustado da companhia nos últimos 12 meses, a 5,8 vezes no segundo trimestre de 2020. As ações principais implementadas nesse período pela companhia foi a busca por uma liquidez que nos permitisse navegar por esse período de incerteza, onde nós atingimos um caixa de 1,4 bilhão de reais, ou 3 vezes o valor de junho de 2019. Tivemos a renegociação dos nossos covenants financeiros, fizemos ajustes na capacidade produtiva e custos de produção da companhia, e podemos ver isso na redução de aproximadamente 8% dos postos de trabalho da companhia em todo o mundo no primeiro semestre de 2020, uma reestruturação em nossas operações de rodas de aço para veículos comerciais na América do Norte, a redução de despesas operacionais de aproximadamente 19%, com câmbio constante no segundo trimestre de 2020, e uma readequação nos nossos investimentos também, priorizando a segurança
lançamento de novos produtos e eficiência operacional, reduzindo os nossos investimentos em aproximadamente 42% quando comparado ao segundo trimestre de 2020, sempre levando em consideração o mesmo câmbio entre esses dois períodos. No slide número 5, podemos observar a receita operacional líquida da companhia de 1.172 bilhões de reais no segundo trimestre de 2020, uma queda de 56% contra o mesmo período do ano passado, impactada pela queda de volume de produção de veículos nos principais mercados de atuação da companhia. Durante o primeiro semestre de 2020, atingimos uma receita operacional líquida de 3 bilhões 396 milhões, ou uma queda de aproximadamente 34% contra o primeiro semestre de 2020. Olhando de forma um pouco mais detalhada os principais mercados onde atuamos, e podemos ver o desempenho operacional na América do Sul, que essencialmente é o mercado brasileiro, atingimos uma receita operacional líquida de 178 milhões de reais no segundo trimestre de 2020. E a América do Sul, Brasil, representaram 15% da nossa receita operacional líquida consolidada, enquanto nesse mesmo período do ano passado, a América do Sul representava quase 28% da nossa receita operacional líquida. Esse fenômeno deve-se à queda acentuada na produção de veículos leves e comerciais no mercado brasileiro, que foi muito mais pronunciada que outros mercados como Europa e Estados Unidos. De forma específica, olhando o segmento de veículos leves no Brasil, a queda na produção de veículos leves foi muito mais acentuada que a queda na produção de veículos comerciais. Vimos que a queda de veículos leves foi da ordem de 82% no segundo trimestre, contra 66% na produção de veículos comerciais no mercado brasileiro. A retomada também na produção de veículos leves tem sido mais lenta, e tem sido mais lenta no Brasil do que nos mercados europeus e americanos. No slide número 7, olhando o desempenho operacional na América do Norte, a receita operacional líquida da companhia de 344 milhões de reais foi 58% inferior ao segundo trimestre de 2019. Dessa forma, em função da queda mais acentuada no mercado brasileiro e na receita da companhia no mercado brasileiro, a América do Norte continuou representando em torno de 30% da receita operacional líquida consolidada da companhia. A pandemia claramente exacerbou a queda na produção de veículos comerciais no segundo trimestre de 2020, e a recuperação durante o trimestre tem sido muito mais rápida que o esperado inicialmente. Podemos ver que a produção de veículos leves na América do Norte caiu 71% no segundo trimestre de 2020, e a queda na produção de veículos comerciais caiu 74% nesse mesmo período. No slide número 8, olhando agora o desempenho operacional na Europa, atingimos uma receita operacional líquida de 576 milhões de reais, ou 33% menor que o mesmo período do ano anterior. A queda mais acentuada no mercado brasileiro, a queda mais acentuada no mercado americano, fizeram com que a participação da Europa na receita operacional líquida da companhia crescesse de 32% no segundo trimestre de 2019 para 49% no segundo trimestre de 2020. Essa foi a região com a menor redução na produção de veículos, e a recuperação também durante o trimestre foi mais rápida que o esperado inicialmente lá no mês de abril. Podemos ver que a produção de veículos leves da Europa caiu 67% durante o segundo trimestre, e
A produção de veículos comerciais caiu aproximadamente 64% no segundo trimestre contra o mesmo trimestre do ano anterior. No slide número 9, olhando agora a Ásia, e mais especificamente os mercados indianos e tailandês, onde nós operamos, podemos ver que a receita operacional líquida da companhia caiu 69% durante o segundo trimestre, quando atingimos 74 milhões de reais, e a participação da Ásia também foi reduzida de 9% para 6,3% na participação na receita operacional líquida consolidada da companhia. Podemos ver que a queda no mercado indiano de veículos leves foi mais acentuada, caindo 85% no segundo trimestre de 2020. A queda no segmento de veículos comerciais na Índia foi de 55%, e a queda na Tailândia, na produção de veículos leves, foi da ordem de 70% contra o mesmo trimestre do ano anterior. E podemos ver claramente essa expressiva redução na produção de veículos leves na Índia. De qualquer forma, o mercado indiano continua sendo o mercado com maior potencial de crescimento em 2021 e nos próximos anos, conforme perspectivas dos diferentes provedores de informação de mercado, e nossos projetos de crescimento gradual na produção de rodas de alumínio na nova fábrica construída pela empresa e lançada no final do ano passado, continuam de acordo com as perspectivas que temos de visibilidade de mercado para esses próximos trimestres. Acreditamos que o mercado indiano é um mercado de potencial bastante interessante para veículos leves, apesar da queda acentuada no segundo trimestre, e esse crescimento será acompanhado pelo lançamento de novos veículos, onde estaremos aplicando as nossas novas rodas de alumínio sendo produzidas na fábrica de Pune, na Índia. No slide número 10, podemos ver a receita por produto no segundo trimestre de 2020. A receita de componentes estruturais para veículos comerciais foi reduzida de 22% no segundo trimestre de 2019 para 16% no segundo trimestre de 2020, isso impactado pela queda na produção de veículos comerciais, tanto na América do Norte como na América do Sul e na Europa, mais acentuada na América do Norte. Podemos ver a participação de rodas de alumínio para veículos leves, que representava 31% no segundo trimestre de 2019 e agora representa 30% no segundo trimestre de 2020. A receita de rodas de aço para veículos leves, que representava 25% no segundo trimestre de 2019, representou agora 27% no segundo trimestre de 2020. E a receita de rodas de aço para veículos comerciais cresceu de 20% para 26% ao longo do segundo trimestre de 2020. No slide número 11, podemos ver a receita por cliente, que foi impactada basicamente pelas variações de demanda e de produção nos diferentes mercados onde nós atuamos. Lembrando que os nossos top 5 em termos de clientes representam aproximadamente 46% da receita da companhia. Podemos ver também nesse slide um crescimento no segmento de reposição, principalmente no mercado europeu, que foi observado com a queda maior na produção das montadoras nesse período. No slide número 12, prejuízo bruto da companhia de 136 milhões de reais no segundo trimestre de 2020, contra um lucro bruto de 337 milhões de reais no segundo trimestre de 2019. Ao longo de todo o ano de 2020, no primeiro semestre, atingimos um lucro bruto de 48 milhões,
de reais contra 635 milhões de reais no primeiro semestre de 2019. A queda expressiva no volume de produção de veículos nos principais mercados de atuação da companhia afetaram a alavancagem operacional da companhia e nos levaram a esses resultados, principalmente devido à queda acentuada na produção de veículos durante os meses de abril e maio. No slide número 13, olhando agora o EBITDA ajustado da companhia, e esse é o EBITDA ajustado desconsiderando os efeitos de reestruturações e impairments da companhia nos períodos indicados, tivemos um EBITDA negativo de 144 milhões de reais no segundo trimestre, contra um EBITDA positivo de 305 milhões de reais no segundo trimestre de 2019. Durante o primeiro semestre de 2020, atingimos um EBITDA de 65 milhões de reais contra 548 milhões de reais no primeiro semestre de 2019. Do lado direito do slide, podemos ver os efeitos de reestruturações e impairments, que representaram aproximadamente 55 milhões de reais no segundo trimestre de 2020 e 60 milhões de reais no primeiro semestre de 2020. No slide 14, temos o prejuízo de 352 milhões de reais no segundo trimestre de 2020, contra um lucro de 110 milhões de reais no segundo trimestre de 2019. Excluindo os efeitos de reestruturação e impairments, o prejuízo no segundo trimestre de 2020 seria de 297 milhões de reais. No slide número 15, podemos ver os investimentos da companhia no segundo trimestre de 2020, total de 85 milhões de reais, uma redução de 25% em reais contra o mesmo período do ano anterior, e uma redução de 14% no primeiro semestre de 2020 contra o primeiro semestre de 2019. Excluindo o efeito da variação cambial, a redução dos investimentos nesses períodos seria de aproximadamente 42% no segundo trimestre de 2020 e aproximadamente 28% no primeiro semestre de 2020. No slide número 16, podemos ver a alavancagem financeira e liquidez da companhia, quando atingimos uma dívida líquida de 3 bilhões 636 milhões de reais no segundo trimestre de 2020. Mostramos aqui também a alavancagem financeira, ou dívida líquida sobre o EBITDA, tanto sobre o EBITDA reportado como o EBITDA ajustado. Ele é ajustado por reestruturações e impairments, conforme mencionamos anteriormente. A alavancagem financeira sobre o EBITDA ajustado representou 5,8 vezes no segundo trimestre de 2020, contra 2,4 vezes no segundo trimestre de 2019. O índice de liquidez da companhia, que é o caixa sobre a dívida de curto prazo, atingiu 0,8 vezes no segundo trimestre de 2020. Com uma dívida de curto prazo de 1 bilhão 828 milhões de reais versus um caixa de 1 bilhão 393 milhões de reais. No slide 17, podemos ver o endividamento da companhia e a composição da dívida bruta, onde a dívida bruta em euro hoje representa 36% da dívida total da companhia, a dívida em reais representa 44% e a dívida em dólar representa 12% do endividamento bruto da companhia. Quando olhamos a variação na dívida de curto prazo e longo prazo entre o segundo trimestre de 2019, podemos observar que a dívida de curto prazo
representava 25% no segundo trimestre de 2019, representa agora 36% no segundo trimestre de 2020. O custo médio da dívida, que era de 5,3% ao ano no segundo trimestre de 2019, é agora de 3,8% ao ano no segundo trimestre de 2020. No slide 18, fazemos referência a novos negócios em componentes estruturais e rodas que logramos durante o segundo trimestre de 2020, principalmente em contratos para rodas de alumínio para montadoras de carros elétricos na América do Norte e na Europa, novos componentes estampados para veículos comerciais tanto no Brasil como no México e rodas de aço para veículos comerciais na China. Também temos aqui alguns dos prêmios recentes recebidos pelas diferentes divisões da companhia de diferentes clientes das regiões onde nós atuamos. Conforme mencionamos no início da apresentação, além de priorizar a segurança e saúde de nossos colaboradores, a gestão financeira com foco em liquidez continua sendo fundamental em nossas atividades diárias. Apesar da baixa visibilidade na demanda e produção durante o segundo trimestre, procuramos planejar e implementar ações que nos permitissem operar nossas unidades industriais e escritórios de forma eficiente e flexível, visando atender a demanda de nossos clientes com agilidade. As ações implementadas durante o segundo trimestre na redução de despesas, adequação das fábricas a um diferente nível de demanda no curto prazo, reestruturações, readequação dos investimentos, foco e disciplina no caixa e liquidez, têm nos preparado para a retomada das margens operacionais e maior produção, conforme indicado pelas perspectivas de nossos clientes e fornecedores de informações para o setor automotivo. A eficiência de nossas operações e readequação das mesmas às condições projetadas de mercado em 2020 e 2021, aliadas à concretização de novos negócios observadas durante o trimestre, desenvolvimento de soluções inovadoras, lançamento de novos produtos, nossa diversidade geográfica e capacidade de atender a indústria automotiva globalmente, nos dão confiança na adequação de nossa estratégia e planos para navegar nesse período único na história recente da humanidade. Gostaríamos agora de abrir a sessão para o período de perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite *1. Para retirar a pergunta da fila, digite *2. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Victor Mizusaki, Bradesco BBI. Por favor, Sr. Victor, queira prosseguir. Bom dia. Eu tenho duas perguntas. A primeira, com relação ao processo de reestruturação das plantas na América do Norte, eu queria entender se o fechamento da planta, né, de Akron é definitiva ou temporária, e se o remanejamento dessa capacidade, né, isso vai exigir algum investimento adicional nas outras duas plantas, nos Estados Unidos e no México. E a segunda pergunta, quando a gente olha o slide 3, né, que vocês mostram projeção de venda de veículos para o terceiro e quarto TRI, se esse ritmo de recuperação, a gente também, do lado de vocês, né, se vocês também já conseguem ver isso por conta de entrada de novos pedidos das montadoras. Obrigado. Victor, bom dia, obrigado pelas perguntas. Deixa eu começar com a segunda pergunta e depois a gente volta para a primeira. Com relação aos sinais de recuperação que a gente tem visto, e a gente indica lá no slide 3, em função da previsão do IHS e de outras fontes, ela está bastante consistente com o que nós temos visto nas conversas com os nossos clientes
e nos releases de produção para o curto prazo. Normalmente as montadoras nos dão uma boa visibilidade de demanda nos próximos 60 dias e nas conversas para os períodos posteriores aos 60 dias, elas são bastante alinhadas a essa perspectiva que a gente mostra aí no slide 3. Então, e nós temos visto isso, eu diria, de forma consistente, ocorrendo ao longo do segundo trimestre e o início do terceiro trimestre. Lá no mês de abril, final de março, início do mês de abril, quando existia muita dúvida sobre a visibilidade, sobre a demanda de veículos, sobre a produção, os planos de produção, a capacidade das fábricas de atuarem em função das preocupações com o Covid-19, existia muita dúvida realmente e nós fizemos uma série de análises e procuramos entender bem os diferentes mercados, ajustando os nossos planos a essa realidade. E ao longo do mês de maio, ao longo do mês de junho, a gente vem observando consistentemente uma melhora gradual, não só na produção efetiva de cada uma das fábricas, mas também nos planos de produção dos nossos clientes. Então, a gente acredita que essa perspectiva aqui indicada, nesse caso pelo IHS, ela é representativa daquilo que deve ocorrer no mercado e consistente com o que nós temos escutado dos nossos clientes. Com relação ao slide, com relação à fábrica de rodas de aço em Akron, esse é um processo onde nós estamos encerrando as operações de forma permanente. Ela ocorrerá ao longo do segundo semestre de 2020. E ela tem como objetivo realmente melhorar a nossa eficiência operacional na região. Hoje nós temos 3 fábricas de rodas de aço na América do Norte, a fábrica de São Luís Potosí, a fábrica de Sedalia e a fábrica de Akron, e nós estamos trabalhando junto com os nossos clientes na transferência de produtos de acordo com esse planejamento com clientes para as fábricas de Sedalia e para a fábrica de São Luís Potosí. Existe algum investimento marginal adicional de capacidade e de ferramental e eventualmente de transferência de algumas máquinas, mas que não é um investimento significativo, é um investimento relativamente baixo em função da capacidade disponível já em Sedalia e a capacidade disponível também em São Luís Potosí. Ótimo. Marcos, só um follow-up com relação a esse ponto. Pensando em Europa, vocês acham que também tem alguma oportunidade para fazer essa otimização da capacidade de produção? Nesse momento, no curto, médio prazo, olhando a utilização das nossas diferentes fábricas na Europa e alguns novos negócios que nós temos ganhado, principalmente no segmento de rodas de aço para veículos leves e veículos comerciais, nós não vemos no curto prazo a possibilidade de fazer um movimento dessa natureza. Claro que nós trabalhamos continuamente na melhoria da eficiência operacional das nossas fábricas, melhorando o throughput de cada fábrica, melhorando a eficiência em termos de equipamentos e, no futuro, se existir essa oportunidade, nós faremos a análise e faremos a consideração adequada. Mas, nesse momento, olhando a projeção de volumes que a gente tem agora para o segundo semestre, as considerações de volumes para o ano de 2021 e a utilização das nossas diferentes fábricas, tanto de rodas de aço como de rodas de alumínio, nós não vemos uma ação imediata nesse sentido. Ótimo, obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Regis Cardoso, Credit Suisse. Senhor Regis, queira prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado, Marcos, pelas perguntas.
três perguntinhas rápidas aqui do meu lado. Uma delas é mais relacionada ao mercado doméstico. Se vocês temem que o aumento de preço dos veículos novos, sobretudo por causa da depreciação do real, pode ser um headwind aí, né? Pode atrapalhar, digamos, de forma mais permanente os volumes de veículos leves para frente. Aí eu queria aproveitar também fazer uma segunda pergunta ainda sobre recuperação dos volumes, mas mais numa lógica de comparação entre Brasil e os outros mercados internacionais onde vocês atuam. Então, como que vocês têm visto, digamos, nas diferentes geografias, China, Estados Unidos e Brasil, a recuperação ao longo do tempo, né? E se vocês creem que alguma dessa experiência internacional serve de proxy para o que deve acontecer no Brasil também. E aí, por fim, se me permitir só uma terceira, sobre liquidez e rolagem de dívidas, queria entender se vocês tiveram algum avanço assim, em rolar esses vencimentos de curto prazo desde o fechamento do balanço, né, do trimestre lá no final de junho para cá. Obrigado. Regis, bom dia, obrigado pelas perguntas. Deixa eu começar com a primeira pergunta com relação ao mercado doméstico. Na realidade, a demanda por veículos em qualquer mercado, incluindo o mercado brasileiro, ela é dirigida por vários fatores. Preço é um deles, a disponibilidade de financiamento é o segundo, as condições de mercado em termos macroeconômicos, emprego, desemprego, é um terceiro fator. E um quarto fator que é importante também obviamente, é a questão dos inventários de veículos e o mix de veículos que existem disponíveis para o consumidor. Então, o preço acaba sendo um fator, ele é um fator que tem um peso, mas ele não é o fator que tem maior peso na demanda por veículos novos. Essa é a grande realidade. Obviamente, a desvalorização do real e o impacto da desvalorização do real tem um efeito, eu diria, maior na importação de veículos e no preço dos veículos importados, e tem um efeito também, porém menor, na produção dos veículos nacionais. Então, nós acreditamos que as condições macroeconômicas melhorando ao longo do tempo e a disponibilidade de crédito que existe no mercado e a própria reposição na compra de veículos novos que deve existir, devem ser fatores mais preponderantes e mais relevantes que o próprio preço. Então, nós acreditamos que essa melhora na demanda de veículos que a gente tem observado ao longo dos últimos 2 meses, essa projeção de produção que está indicada pelo IHS e por outros provedores para os próximos meses, ela é bastante realista, ela pode realmente se concretizar independentemente de variações de preço que podem existir. Claro que se existir uma variação maior de preço em determinado veículo, em determinado segmento, isso pode ter algum efeito pontual, mas nós acreditamos que os outros fatores são mais representativos nesse momento com relação à demanda de veículos novos. Com relação à recuperação em diferentes mercados, eu diria, a experiência tem sido, eu diria, bastante interessante. Se a gente voltar um pouquinho lá no começo do ano e observar que a queda acentuada no mercado chinês, tanto demanda em termos de produção, impactado pelo coronavírus lá no primeiro trimestre, ela foi significativa e rapidamente o mercado chinês, já no mês de abril e maio, começou a se recuperar de forma importante. Lembrando que o mercado chinês vinha de 2 anos de queda na demanda, na produção de veículos, e o início desse ano impactado pelo Covid criou um impacto maior. Quando nós olhamos a projeção anualizada de produção de veículos na China esse ano, essa queda,
que muita gente acreditava que podia ser uma queda da ordem de 20, 25, 30% no mercado chinês, está parecendo mais que será uma queda entre 10% e 15% no ano de 2020 contra o ano de 2019. Então, foi uma recuperação, eu diria, bastante mais rápida do que nós imaginávamos. Quando nós começamos a olhar a queda em diferentes mercados, Europa, América do Norte, América do Sul, nós acreditamos que essa retomada seria muito mais lenta que a retomada chinesa e eu diria ela tem nos surpreendido ao longo, principalmente ao longo das últimas semanas. Eu diria ali no mês de abril, maio, começo de junho ainda existia bastante dúvida e baixa visibilidade, mas ao longo das últimas semanas, a segunda metade de junho, ao longo do mês de junho, essa recuperação tem sido bastante, eu diria, clara e acentuada. Primeiro na Europa e Estados Unidos, as duas regiões. O Brasil, pela própria defasagem com relação à pandemia e outros mercados, nós começamos a perceber essa recuperação um pouco depois. Talvez aí nós vemos uma defasagem de 5 a 6 semanas, na realidade, entre os períodos, mas também ao longo do mês de julho e aquilo que nós temos escutado, observado e visto nos releases dos nossos clientes para os próximos meses, indicam que essa recuperação defasada em tempo deve ocorrer no Brasil. Por isso, quando a gente olha aqueles gráficos, olha os números de queda na variação de produção durante o segundo TRI, e a tendência no terceiro TRI e quarto TRI indicados pelo IHS mostram essa questão de defasagem, de forma que a queda no final do ano, no último TRI do ano, elas começam a ficar muito parecidas, a queda na produção de veículos em 2020 contra 2019 nos três mercados, tanto Brasil, como América do Norte, como Europa também. Com relação à sua terceira pergunta, eu vou deixar o Elcio falar um pouquinho. Regis, bom dia. Só ia reforçar um ponto aqui no primeiro aspecto do aumento de preços de veículos novos no Brasil. Acho que isso vem muito em função também da desvalorização cambial, né, que a gente está vendo, e dado o nível de importação dos componentes dos veículos no Brasil. Acho que isso, ao mesmo tempo, traz esse impacto na demanda que o Marcos comentou. Ao mesmo tempo, de um outro prisma, temos competição, temos um posicionamento aqui melhor nos novos negócios e novos projetos no Brasil, já que a concorrência estrangeira vai ficar igualmente aí mais cara também, né, os seus 30%, 35%, depende de onde o câmbio se assentar, que vai fazer um lado positivo aqui na nossa competição no Brasil. Em relação à liquidez, o Marcos comentou, tem sido e continua sendo a nossa prioridade na gestão financeira. Então, assegurar uma liquidez bastante robusta, dado o nível, né, de incerteza, começa a melhorar, mas certamente ainda com nível de incerteza em relação aqui à retomada de mercado. Temos um índice de liquidez alto, né, como o Marcos comentou, e historicamente falando, níveis bem acima do que a gente tinha aí no passado. A gente manteve aí os níveis dos últimos trimestres, com reforço de caixa, né? Acho que isso que a gente viu, uma dívida bruta maior, com aumento de caixa também relativamente aqui maior. E essa dívida certamente tem uma pressão nos próximos 12 meses, não está concentrado nesse segundo semestre. Acho que a maioria, grande parte do endividamento que nós tomamos aí desde o início da pandemia foram linhas de aproximadamente um ano. Então ele tem um vencimento um pouco maior, vindo aí no Q1, Q2 do ano que vem. E a gente já começou, na sua pergunta, a gente aos pouquinhos já está trabalhando no refinanciamento aqui dos próximos períodos, já estamos fazendo isso de forma bem sucedida, e tem uma série de outras iniciativas em relação a esse aspecto que a gente está trabalhando, né? Então, que seja linhas que estamos acessando em relação às linhas de Covid, principalmente aí nos governos europeus, que sejam de bancos, de fomento, ou de governos propriamente dito, são linhas mais de longo prazo e custos competitivos. A gente desembolsou uma da Espanha dentro do segundo trimestre, tem alguns outros países que nós estamos trabalhando aqui para o terceiro trimestre. Tem as próprias linhas do BNDES, novos programas que foram anunciados recentemente com esse
esse objetivo de fomentar e melhorar um pouco a estrutura de capital das companhias, e são linhas de longo prazo, que também estamos aqui em processo. Tem oportunidades de novos bancos, de novos relacionamentos que a gente está explorando em outros países, onde existe um mercado bancário doméstico relevante, né? Quando a gente olha no México, Turquia, República Tcheca, são países que possuem um mercado bancário local, doméstico forte, que a gente pode, estamos aqui avançando também nos relacionamentos. Tem um próprio nível de caixa, acho que esse nível de caixa ele está bastante elevado nesse momento, em virtude aqui da incerteza. Em algum momento, um pouco mais para frente, quando tivermos a segurança e uma visibilidade melhor, devemos também reduzir um pouco esse nível de caixa, que a gente vai aplicar aqui contra a redução da dívida bruta. E aí tem as outras oportunidades que a gente está sempre olhando, seja no mercado de capitais brasileiro ou internacional, monetização de ativos, enfim, existe um cardápio bastante elevado aqui para a gente estar trabalhando continuamente nesse processo de liability management aqui que nós temos. Ótimo, obrigado pelas respostas super completas, Marcos, Elcio. Um bom dia. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Catherine Kisselar, Banco do Brasil. Senhora Catherine, por favor, queira prosseguir. Bom dia a todos, obrigada pela oportunidade da pergunta. Saudações também a toda a equipe de RI pelo trabalho. Aqui do meu lado, duas perguntas. A primeira pergunta seria sobre o impacto da redução de investimentos, é natural que tenha sido feita por outras companhias também no período, em virtude do coronavírus, né? Mas eu queria saber a visão da companhia sobre o impacto desses investimentos, do planejamento de investimentos em novos produtos e na receita oriunda desses produtos para frente para a companhia. E também nesse contexto, né, vocês comentaram aí no slide 19 sobre os novos negócios fechados aí no segundo TRI, né, também sobre os negócios relacionados a veículos elétricos. Eu queria saber a percepção da companhia sobre a penetração das soluções atuais da companhia no desenvolvimento de veículos elétricos junto às montadoras da Europa, né? Se vocês têm visto esses projetos se intensificarem ou arrefecerem, qual a percepção da companhia e como isso impacta aí no planejamento de novos produtos para frente. Então, essa é a minha primeira pergunta. Eu volto na segunda em seguida. Catherine, bom dia. Obrigado pelas perguntas. Nós temos focado bastante o nosso investimento projetado, planejado para o futuro, naqueles elementos que eu mencionei durante a apresentação, seja de segurança, saúde, eficiência operacional e no lançamento dos novos programas. Nós fizemos menção de alguns novos programas que nós ganhamos ao longo do segundo semestre, do trimestre, outros programas que a gente já tinha ao longo do primeiro trimestre também. Então, os nossos investimentos estão focados em lançar esses novos produtos adequadamente, lançar bem e atender os clientes no prazo, porque são produtos que, obviamente, agregam mais ao nosso portfólio e a nossa receita também. E continuamos investindo no que nós chamamos na nossa engenharia avançada e inovação. Nós temos uma série de projetos em andamento, alguns deles que já foram lançados, estão sendo lançados. Então, a readequação nos investimentos focou muito mais na velocidade dos investimentos para crescimento que nós tínhamos em função da demanda que estava sendo observada e na priorização dos investimentos que tinham ou que têm melhor retorno, que tem ao longo dos próximos anos, mas sem afetar a nossa capacidade de lançar novos produtos e sem a nossa capacidade de lançar novas soluções e novas tecnologias para o futuro também. Com relação a novos negócios para veículos elétricos, um dos aspectos importantes das atividades da IOSP Maxion, sejam em rodas e componentes estruturais, é que os nossos produtos e as nossas soluções, elas são bastante relevantes para os veículos de motor de combustão interna, para os veículos elétricos, para os veículos autônomos e para os veículos do futuro. Sejam rodas de aço, sejam rodas de alumínio ou sejam componentes estruturais, eles estão presentes nessas diferentes soluções. Então, é muito importante para nós continuarmos atendendo
toda a gama de veículos e de tipos de motores que existem e agregando cada vez mais valor nessas nossas próprias soluções, e é isso que nós temos feito em nosso desenvolvimento. A penetração de veículos elétricos, ela deve ocorrer ao longo dos próximos anos. A gente tem visto esse crescimento gradual. Ele não é um crescimento exponencial nos anos iniciais, ele não é um crescimento onde o mix de veículos elétricos na produção de veículos globais vai sair de 2% para 30% em questão de 4 ou 5 anos, mas ele é um crescimento que vai ocorrer ao longo do tempo. E a gente tem visto isso à medida que o custo da tecnologia vai sendo reduzida, a autonomia dos veículos estão aumentando, as pressões por redução de emissões ocorrem de forma diferente em diferentes países, e a Europa normalmente é uma região que tem uma preocupação maior com a emissão de gases e a eficiência energética. Então, em sequência, a China deve ser o mercado que cresce mais rapidamente no mix de veículos elétricos, depois a Europa e depois a América do Norte. Perfeito, obrigada pela resposta. A minha segunda pergunta tem justamente um gancho em relação à sua resposta sobre a questão regulamentar, né? A gente tem visto a intensificação dos pleitos do setor automotivo junto às entidades governamentais quanto à flexibilização regulamentar, seja em condições ou prazos, né? E a gente tinha visto já anteriormente, até no ritmo anterior à pandemia, esses pleitos serem realizados pelas indústrias automotivas de outros países, China, Europa, antecipadamente. Qual é a visão de vocês em relação à aceitação ou não desses pleitos e como isso impactaria volumes para vocês, se vocês têm trabalhado com um cenário hipotético nesse sentido? Olha, em função da característica dos nossos produtos, nós não vemos um efeito direto desse tipo de pleito ou desse tipo de negociação de novo, porque sejam veículos de motor de combustão interna com maior ou com menor emissão de gases, eles continuam necessitando de rodas, eles continuam necessitando de componentes estruturais, então nós somos menos sensíveis a esse tipo de discussão. Eu acredito que essa é uma discussão que deve ocorrer entre a indústria automotiva nos diferentes países onde elas atuam, em função da necessidade de cada país e em função do próprio momento econômico e do poder aquisitivo do consumidor nesse período. Então, é uma discussão que eu acho que é muito representativa das condições econômicas de cada país, de cada região, dos objetivos de emissão de gases ou de melhoria de eficiência energética de cada país, e tem que ser uma discussão, eu diria, madura, inteligente, levando em consideração os diferentes aspectos que vão impactar o mercado, que vão impactar o país e vão impactar o consumidor também. Perfeito, muito obrigada pelas respostas. Bom dia a todos. Senhoras e senhores, lembrando que para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Marcos para as considerações finais. Sr. Marcos, pode prosseguir. Eu acredito que tem uma pergunta final que entrou aí no momento que você estava falando. Então, eu abriria ainda para essa pergunta, que acho que é do Marcelo Mota. Perfeito. Nossa pergunta vem do Sr. Marcelo Mota, da JP Morgan. Sr. Marcelo, por favor, queira prosseguir. Obrigado, Marcos. É bem rápido, só para tirar uma dúvida se ainda tem mais alguma despesa dos layoffs, ou enfim, desse ajuste aí na força de trabalho, se tem alguma coisa que pode passar ainda na segunda metade do ano, ou se essas despesas já fluíram todas aí no segundo tri. Obrigado. Marcelo, bom dia, obrigado pela pergunta. Sim, existem algumas despesas ainda no segundo semestre, em função de adequação, de reestruturação de fábricas, em função
da própria reestruturação na América do Norte. O nível dessas reestruturações, dessas despesas ainda é um nível, eu diria, flutuante em função da própria demanda. Obviamente, se a demanda ocorrer da maneira que a gente está observando, esses ajustes serão menores. Se a demanda não ocorrer da forma como se está indicando, eles podem ser um pouco maiores. Mas sim, existem e devem ocorrer ao longo do segundo semestre. Perfeito, muito obrigado. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Marcos para as considerações finais. Muito obrigado pela participação de todos. Como eu mencionei anteriormente, nós acreditamos que a eficiência das nossas operações e a adequação das mesmas às condições projetadas de mercado em 2020 e 2021, aliadas à concretização de novos negócios observadas durante o trimestre, desenvolvimento de soluções inovadoras, lançamento de novos produtos, nossa diversidade geográfica e a capacidade de atender a indústria automotiva globalmente são bastante representativas da nossa estratégia e dos nossos planos de curto e médio prazo e que nos posicionam realmente para seguir buscando a melhoria da eficiência operacional e a melhoria dos nossos resultados ao longo dos próximos trimestres. Muito obrigado por todos pela participação. A teleconferência da Iochpe-Maxion está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia e obrigado por usarem Chorus Call.